Euclides da Cunha desperta em 2025. Um mundo novo e o país sem rumo. Abri os olhos, e o tempo me pareceu uma ficção. O céu continuava acima, mas os homens não eram os mesmos. Despertei como quem ressurge de uma guerra vencida pela morte. O mundo ao meu redor era uma sucessão de imagens vibrantes, sons incessantes, e um odor metálico no ar que me denunciava: não era mais o século XX. As ruas não tinham poeira, mas ruído. Os homens caminhavam com os olhos fixos em placas luminosas que seguravam nas mãos, como se consultassem oráculos digitais. E eu, Euclides, filho do Império, órfão da República, homem de papel, agora estava cercado por luzes que jamais compreendi em vida. Busquei em meu peito a bússola moral que me guiara por trincheiras intelectuais e sertões desolados. Mas ela tremia. O Brasil, o meu Brasil, aquele de espingardas enferrujadas, de fanáticos esmagados pela marcha do progresso, de soldados com fome e honra, não estava mais ali. No lugar, uma nação fragmentada, líquida, onde as palavras são armas e a verdade é objeto de disputa como um bem de luxo. Onde estão os homens que lutaram por ideais? Onde repousam os herdeiros de Canudos, que sangraram por sua fé? Vi automóveis que se guiavam sem mãos humanas, vi telas que falavam, vi cidades que cresciam como parasitas do solo. Mas não vi alma. Vi torres altas como promessas não cumpridas, mas não vi povo. O povo, o sertanejo, o mestiço, o brasileiro profundo, se diluía entre números e algoritmos. E compreendi: a pátria havia sido absorvida por uma ficção ainda maior do que o positivismo de meu tempo, a ficção do progresso absoluto. No século em que vivi, as ideias ainda tinham o peso das armas. Hoje, as armas são as ideias, mais travestidas de slogans, de curtidas, de viralizações. A guerra mudou de nome, mas continua a mesma, a do fraco contra o forte, do interior contra o litoral, da verdade contra a conveniência. Canudos ruiu. Mas seu espírito, talvez, permaneça oculto em cada comunidade que se ergue contra o abandono. Tentei caminhar pelas ruas e me espantei com o idioma, um português mutilado, simplificado, reduzido à sonoridade de mensagens curtas. Palavras como patriotismo, honra, sacrifício, que carreguei como lanças nas costas, tornaram-se piadas de redes sociais. E a literatura? Oh, pobre literatura! Reduzida a postagens, a trechos motivacionais, a frases soltas. Eu, que teci páginas inteiras com o suor da razão, vi que a palavra agora é descartável como papel de embrulho. Mas quem sou eu neste tempo? Um fantasma? Um profeta fora do tempo? Ou talvez apenas um eco de uma nação que não soube ouvir seus mortos? A multidão caminha, mas não enxerga. Apressa-se, mas não chega. Canta, dança, grita, e ainda assim está muda de sentido. O Brasil virou um espetáculo. E como todo espetáculo, tem plateia, mas já não tem direção. E eu? Eu permaneço de pé, perplexo, como um sertanejo à beira do mar, vendo as ondas levarem tudo que construímos. Se este despertar de Euclides da Cunha te tocou, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precise ver o Brasil pelos olhos de um morto lúcido. A saga dos filhos e a herança de Solon. A minha ausência foi semente de outra tristeza, há de ver meus filhos carregando em si o peso de meu nome e da minha desgraça. Morto aos 50 anos, deixei atrás de mim um rastro ensanguentado que os filhos carregariam como dor e decreto. Ao reviver em 2025, li sobre eles, 3 meninos que nasceram em época de guerra íntima, de desequilíbrios emocionais, de beijos proibidos e de braços armados. Solon da Cunha, o primogênito, foi criado longe, primeiro sob tutela de parentes e depois na Amazônia. Entrou na polícia do Acre, ali, em maio de 1916, caiu, vítima de emboscada. Foi morto por homens armados, numa diligência, talvez por ódio, talvez por erro. Mata-se no sertão, disse que em nome de meu nome, de nossa tragédia. Solon morreu aos 23 anos, quando buscava honra, mas encontrou pólvora e segregação. O segundo, Euclides Filho, o Quidinho, cresceu com a chama da vingança viva no peito. Em 4 de julho de 1916, no Fórum do Rio, armado,
disparou contra Dilermando de Assis, buscando vingar meu cadáver. Feriu o homem que matou o pai, mas morreu também por um tiro devolvido. Ele tinha apenas 21 ou 22 anos. Morreu como uma extensão, um eco tardio, do meu próprio crime. O terceiro, Manuel Afonso, era criança quando tudo se desfez. Ficou aos cuidados de tia materna. Pouco se fala. Talvez tenha vivido uma existência resignada, longe dos palcos, das manchetes, das mágoas públicas. Não encontrei registros de tragédias ou de glórias. Apenas o silêncio que ficou quando ele foi entregue ao mundo adulto sem pai, sem irmão, sem sombra. Há ainda menções a um quinto filho, Luiz, fruto do relacionamento de Ana com Dilermando, registrado injustamente sob meu nome. Morreu bebê, mas não foi meu filho de sangue. Eu mesmo o chamei de espiga de milho no cafezal por ser loiro em família morena. Mas isso foi antes da ruína. 3 filhos ceifados, 2 por armas e 1 por fim não esclarecido, como se o nome da família fosse sinal de morte. Em 2025, refletir sobre isso é compreender que a desgraça não respeita idade, ceifa jovens em nome de vingança, isolando-os em missões distantes, matando-os por causa de um coração traído. Penso em Solon, morto no meio da mata, sozinho, sem consolo. Penso em Quidinho, que teria sido apenas um jovem revoltado se não encontrasse resposta no gatilho. E penso em Manuel, que existiu à sombra de uma tragédia que nunca foi dele. A casa de Ana, e de minha memória, não suportou tamanha sequência de sangue. Ela, que já havia perdido 2 maridos, eu e depois, simbolicamente, aos filhos, viu sua descendência se esvair como areia. A posteridade deu a minha estátua. Aos meus filhos, montanhas de silêncio. Em 2025, meu nome é tratado com reverência acadêmica. Meu livro é clássico. Mas os nomes de Solon, de Quidinho e de Manuel? São rostos cobertos em arquivos antigos. O Brasil os esqueceu. E me dói, pois reconheço que a tragédia do pai pode se repetir nos filhos, como espelho quebrado, refletindo o mesmo vazio. E, por ironia do destino, a honra que tanto defendi se tornou o motivo de sua derrota. Comente aqui, você já conhecia a história dos filhos de Euclides? Deixe sua opinião, a memória também se constrói no debate. Dilermando, de Norá e Ana sob o peso do tempo. Não despertei para reviver o instante do disparo, mas para contemplar o desdobrar das vidas que se seguiram, e que carregaram em si a marca da minha ruína. Olhei para Dilermando de Assis, que não foi apenas amante e executante da tragédia, mas também homem que seguiu entre glórias e culpas. Casou-se com Ana Emília Ribeiro, minha esposa, em 1911. Juntos tiveram 7 filhos, 2 infantis, 4 nascidos da relação com Ana, e mais uma filha, Dirce, de um segundo casamento com Maria Antonieta, também conhecida como Marieta. Dilermando sobreviveu à tragédia, assumiu carreira militar e engenheiro e, aos poucos, teceu uma narrativa própria. Em 1951 faleceu, pouco depois de Ana, também vítima de derrame. A filha Dirce, nascida do segundo casamento, publicou em 2023 o livro O Pai, como tentativa de ressignificar a história dele, mostrando que seu pai foi, também, vítima das circunstâncias e do ressentimento familiar. E então, há o destino de Dinorá de Assis, irmão de Dilermando e jogador do Botafogo. Atropelado pelas tragédias de 1909, foi atingido no duelo, recebeu uma bala alojada na coluna e, mesmo ferido, continuou a jogar, sendo campeão carioca em 1910. Com o avanço da hemiplegia e da depressão, se isolou, perseguiu-se em bebedeiras e maus caminhos, até que em 20 de novembro de 1921 se jogou nas águas do Guaíba em Porto Alegre, efetivando seu fim. Sobre Ana Emília Ribeiro, minha mulher, após a tragédia, casou-se em 1911 com Dilermando, teve 5 filhos sob seu nome, mas ao descobrir infidelidades dele, separou-se em 1926. Mudou-se para Paquetá, morreu em 12 de maio de 1951, vítima de câncer, pouco antes de Dilermando. Por esse destino paralelo, ela experienciou a paixão intensa, o abandono, a solidão, e, num tempo onde feminilidade rima com epíteto, foi lembrada mais pelo estigma do que pela coragem de seguir adiante. A história me transformou em mártir literário.
Mas os outros foram tragédia ambulante. Em 2025, ao rever suas trajetórias, percebo que não sou o único cadáver desta história. Dilermando, que viveu até os 63 anos, foi para muitos vilão, mas para outros, especialmente Dirce, alma que merecia compreensão. Dinorá, atleta admirado, viu sua vida reduzir-se ao gesto de lançar-se ao rio, em corpo impossibilitado e mente despedaçada. Ana, mulher rotulada como adúltera, morreu à mercê da crítica e do silêncio, sem que pudesse dizer, eu não errei. Eu amei. Sobreviventes ou mortos, somos prisioneiros de nossas histórias, e das histórias que outros escreveram sobre nós. Estas vidas me ensinaram, ao despertar num século XXI, que a tragédia se multiplica nas ausências, não só nos tiros, mas em cada passo de quem resta, de cada espírito ferido, de cada livro escrito para exorcizar culpa. E agora faço a você, ouvinte de 2025. Quem é digno de perdão? Quem é merecedor de memória? E quem, afinal, é apenas sombra de um homem morto? Se a tragédia silenciosa desses personagens te comoveu, inscreva-se no canal. Honremos os esquecidos com memória e reflexão. O Brasil que surgiu de Canudos. O sertanejo era, antes de tudo, um forte. Mas a pátria, essa entidade de contornos indecisos, segue sendo antes de tudo, um abismo. Desperto em 2025 e volto meus olhos para o Brasil. E o que vejo? Um país que se urbanizou em vertigem, que se conectou ao mundo por satélites e cabos, mas ainda sangra na terra que sempre relegou a poeira. Canudos, o vilarejo que um dia descreve como heresia contra a República, hoje é memória cristalizada em guias turísticos, resgatada por arqueólogos, citada em provas escolares. Mas ninguém entendeu Canudos. Não, Canudos não foi vencido. Foi sepultado e depois romantizado, como se isso bastasse para espiar o massacre de milhares. Reviraram suas fundações. Construíram represas sobre seus mortos. E no entanto, a lógica que destruiu Canudos, a lógica da distância, da exclusão, da incompreensão, permanece viva nas periferias das grandes cidades, nas favelas, nos rincões invisíveis do país moderno. A república que defendi com palavras e hesitações não vingou como projeto de justiça. Cresceu como aparato de poder, burocrático, institucional, mas não como comunidade de destino. A desigualdade que medi nos sertões agora se multiplica nos bairros altos e baixos das metrópoles, onde homens disputam espaço com o concreto e esperança com a fome. Somos ainda um país por se construir e por se compreender. Vi que o povo fala em liberdade, mas vive acorrentado por dívidas, medos, promessas quebradas. Vi escolas como trincheiras, onde professores lutam não contra a ignorância, mas contra o abandono. Vi jovens buscando sentido em telas, enquanto a pátria não lhes oferece horizonte. E a linguagem? Ah, essa mudou. O português que conheci virou rio desgovernado. Gírias, abreviações, memes. Perdeu-se a forma, mas ganhou-se o grito. E compreendi, com certo espanto resignado, o povo que não teve voz por séculos precisava berrar, mesmo que sem sintaxe. A política oscila entre farsas e salvadores. Vejo ainda coronéis, agora com redes sociais. Vejo o povo dividido por paixões que lembram seitas. Direita, esquerda, palavras novas para antagonismos antigos. Canudos renasceu, não como vila, mas como símbolo de tudo que é negado. E há um consolo, vejo alguns brasileiros ainda lendo. Lendo os sertões. Lendo-me. Há escolas no interior onde meu nome está em placas. Há peças de teatro, teses, documentários. Há até crianças que perguntam, quem foi Euclides da Cunha? E isso, para um morto, é quase vida. Morri jovem. Mas minha causa envelheceu comigo. E ao contemplar o Brasil que se ergueu, hesito entre a esperança e o desencanto. Mas compreendo, enfim, não se escreve um país com a pena de um só homem. É preciso que cada cidadão assuma o papel de autor de sua pátria. Canudos não foi exceção. Foi prenúncio. Agora, posso descansar. Volto à terra com o coração desassossegado, mas reconciliado.
O Brasil continua, ainda que ferido, ainda que inconcluso, como tudo que é vivo. O Brasil ainda está sendo escrito. Ajude essa história a alcançar mais pessoas, curta, comente e compartilhe este episódio com quem ainda crê no poder das palavras.